Gravando. Fala, proletariado, salve! Salve, salve, classe trabalhadora! Aqui quem fala é a dupla Ideia de Tiozinho. Sou o Lucas Garcia, fisioterapeuta, mestre em neurologia, discente em medicina. Eu sou o Miguel, eu sou assistente social, faço pós-graduação em gestão pública. E nós estamos aqui de novo com a nossa ideia de contribuir com vocês, falando um pouco de política pública, saúde pública, e vocês devem ter visto que hoje tem gente engomada aqui. Dá licença? Toda. Ia ser bom ter uns patrocinadores, né, velho? Gente, Empório Armani, tô brincando. Ricardo Almeida. Como nós vamos contribuir com vocês hoje? Por que a gente está alinhado aqui hoje, É Miguel? que hoje teremos a pitada de direito constitucional. Eu não sou advogado, não sou professor, mas isso passou na minha grade curricular e eu fiz uma formação complementar em direito constitucional. Porque o assistente social tem que carregar a Constituição embaixo do braço. Não embaixo do braço, por em cima da mesa e cobrar. A Constituição Cidadã. De 1988. É isso mesmo. Eu sou mais velho que a Constituição, nem vou falar de quando. Nasceu colado ali? Caralho. Hoje, então, a gente vem contribuir mais uma vez para o entendimento melhor do que está acontecendo nesse contexto de saúde pública, principalmente no Brasil agora. E eu mesmo, até muito pouco tempo atrás, mesmo tendo quase 30 anos, não sabia para que servia, o que era uma CPI. E assim, lógico que tudo que a gente fala aqui não é para extinguir tema nenhum, a gente não é especialista nisso, mas a gente é estudante disso, colaborador nisso. Sim. E aqui é uma opinião pessoal nossa, uma tentativa de colaboração, né? Como a gente disse antes, embasada em ciência, Puta, mano. A gente já volta. Voltamos, ó. Dica, não deixe o celular ligado quando for gravar um vídeo, hein? É isso. Poxa vida, tirou a concentração, mas vamos que vamos lá. Vamos que vamos. Para que serve? O que é? Vamos começar essa ideia. O que é uma CPI? O que é uma CPI? Uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Comissão Parlamentar de Inquérito. Parlamentares são que é o poder legislativo, seja na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa do Estado, que são os deputados estaduais, e os vereadores na Câmara dos Vereadores na esfera municipal, né? Então são diferentes camadas do poder administrativo sim, poder... que instaram. Isso é uma ferramenta, então? A CPI é uma ferramenta. A CPI é uma ferramenta da Era Vargas, né? Tipo, não da Era Vargas, ela foi constituída antes. Só que com o Estado Novo, Vargas acabou tirando, só que logo, acho que em 1947, ela voltou para investigar a ditadura Vargas. O próprio Vargas. O próprio Vargas. Mas acabou em pizza, aquela ideia que a gente já ouviu falar. Não virou nada, então. Não virou nada. E quem faz virar? Quem que investiga? Quem que denuncia? Como que funciona isso? É assim, a denúncia, o legislador ele tem que encaminhar um requerimento e ele tem que ser assinado por no mínimo 1/3 dos integrantes daquela Câmara. Vamos falar agora no caso do Senado, né? Certo. Ou da Câmara dos Deputados. Nesse caso aí, na esfera federal, a gente está falando, então. Isso, Legislador seria o deputado, o senador, né? Certo. Eles criam as leis e fiscalizam o poder executivo. Certo. No caso, o presidente, o governador e o prefeito, né? Certo. E como ela é criada? É necessário 1/3 de assinaturas nesse requerimento. Normalmente, quem leva esse requerimento é a oposição. Oposição muita gente vê como inimigo, mas a oposição não é inimigo. A oposição só está lá para fiscalizar o outro poder. Porque isso é o Estado democrático de direito. Você ter a democracia é isso, você participar, porque ninguém é ditador, a gente não vive numa questão absolutista. Claro. Ainda bem. Graças a Deus. Enfim, e aí por isso que depois de 1988, com a Constituição Cidadã, ela é vista como um instrumento das minorias. Constituição Cidadã. De 1988. E ela é quase a idade do Miguelito. Ô louco, não fala isso. E aí, tipo, ela é vista como instrumento das minorias para poder fiscalizar e não ter excesso de poder
Gente, então, voltando à CPI, a gente está falando, o que a CPI faz? Qual que é o papel dela? Ela investiga um fato determinado, um acontecimento de relevante interesse da vida pública, social, constitucional, legal, econômica do país. Abrangente, Abrangente. tipo, então um acontecimento ou uma atitude do executivo, por exemplo, que tenha pertinência e careça de uma investigação, que aconteceu alguma coisa escusa ali. Sim, nesse caso da CPI da Covid, vai investigar a negligência, o porquê que não houve vacinas, o porquê teve a questão do Amazonas, do oxigênio, porque o Ministério da Saúde foi tão omisso e o Poder Executivo foi tão omisso. Vai entrar o caso da cloroquina, vai entrar, por exemplo, eles querem publicar um decreto mudando a bula não pode falar o nome desse remédio, sabia? Agora que eu lembrei. Uhum. E assim, essa CPI ela pode realizar auditorias, ela pode quebrar sigilo bancário, telefônico, ela não pode fazer grampo telefônico. Então, né? assim, ela tem poderes investigativos. Sim, mesmo, a CPI. ela tem poder de polícia judiciária. Certo. Assim como a Polícia Civil e a Polícia Federal, ela tem poder de investigar. Certo, entendi. E assim, quem é responsável por investigar? Quem forma a CPI? Normalmente é a oposição e deputados ou senadores independentes. Que, como eu disse antes, a oposição não é inimiga, ela só está ali para garantir o Estado democrático de direito, entende? Uhum. Porque não dá para você ter um poder absolutista, aí foge a questão do Estado democrático de direito. E a oposição não é inimiga, ela só está lá para fiscalizar. Quando era a esquerda ou o PT como situação, a oposição era o PSDB, por exemplo. Uhum. Hoje, como é um governo de direita, quem é oposição é a esquerda. Isso faz parte do jogo democrático. É quase que um segurando o rabo do outro aí no jogo democrático, na instauração de política pública. Para não haver excessos, nem crime contra a administração pública, contra a sociedade, contra a ordem pública. Entendi. Então, assim, foi levada uma denúncia, né, pra gente simplificar aqui o que aconteceu, né, dentro disso que você está explicando para nós. A princípio, tem acontecimentos que algum parlamentar acredita que seja pertinente, que seja investigado. Então, ele leva essa denúncia, né? Isso é votado para ver se vai para frente ou não, a princípio. Então, não é votado. É apresentado um requerimento à casa, nesse caso a casa é o Senado, foi apresentado o requerimento, como eu disse, é necessário no mínimo 1/3 das assinaturas. Certo. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente hoje do Senado, ele não acatou e engavetou. Quem deu ênfase a isso foi o senador Jorge Cajuru e um outro senador que me perdoe agora o nome, eu não vou lembrar, mas a gente coloca na descrição. Eles levaram até o STF, até o Supremo. Aí o ministro Barroso achou que estava tudo adequado, que se encaixava todas as questões para assim criar uma CPI. E ele fez um mandado de segurança para que aquela CPI fosse aprovada e criada. Entendi. E aí, a partir desse momento que foi aprovada essa investigação, né? Como é formada a CPI? Assim, quem faz parte? É uma mesa? Entendi. Então, como eu disse, é oposição e parlamentares independentes. Mas não são necessariamente... No caso, quem apresentou o requerimento foi o Randolfo Rodrigues, que ele é da oposição, ele é da Rede de Sustentabilidade do Amapá. Hoje ele é o vice-presidente. O presidente é o Omar Aziz, que foi governador do Amazonas, é senador pelo Amazonas, né? E lá que foi o colapso que deu o gatilho real para ter essa CPI. Foi o principal gatilho aí dentro dessa situação de calamidade pública, né? Sim. E como é decidido? Quem é presidente, quem é vice, quem é o relator. Na primeira sessão, após aprovada a CPI, vai ter a primeira sessão e lá eles fazem a eleição. E no caso também tem o relator. O relator, no caso, é o Renan Calheiros. Renan Calheiros, ele é de Alagoas, senador por Alagoas. Ele já foi ministro da Justiça no governo Collor, por exemplo. Perdão. FHC, eu tô preso no Collor. FHC. Tem uma vida política... Não, tem demais. Ele tem uma vida...
Ele tem denúncias de corrupção também, não vamos canonizar ele. Sim, claro que Só não. que o cara é um agente público, ele está trabalhando, ele está fazendo o trabalho dele. Exatamente. Ele já foi absolvido pela casa, pelo Senado, enfim. Cada aí debate na sua hora, cabe certo? à justiça e à casa decidir. Justamente, né? justamente. Mas sabemos que ali não tem coisa boa, mas também não tem coisa ruim, não sei, se não vira fake news. Sem provas a gente não pode Exato. falar nada. A gente está aqui né? para ver o que está Ele acontecendo. está fazendo o trabalho dele. eu acho. Exatamente. Sim. E no caso, o governo agora está apresentando uma questão assim, de aumentar o escopo da CPI. O que é aumentar o escopo? Aumentar a linha de investigados. Eles querem que governadores e prefeitos sejam intimados Entendi. também. Mas Só você que eu disse- acho que isso é muito uma cortina de fumaça, porque só quem pode investigar governadores é a Assembleia Legislativa daquele estado, são os deputados estaduais. Certo. E só quem pode investigar os prefeitos são os vereadores. Então isso é meio que para empurrar Uma cortina de responsabilidades. fumaça. Eu acho que tem que apurar sim, Claro. tem que apurar sim, governadores, prefeitos, teve muito desvio, Claro, teve. na questão do Só Amazonas que vamos mesmo, focar agora no governo federal, que se desresponsabilizou e está prestando um desserviço à Com sociedade, certeza. com a desculpa de que o STF tirou toda a autonomia. Por quê? Porque ele fala que tirou autonomia? Porque dá autonomia aos governadores para eles decretarem, não teve lockdown, mas medidas de segurança, Medidas de restrição, Claro. sabe? Porque cada lugar é um lugar. Não dá para você generalizar, você fazer uma medida ali, outra aqui, assim, fazer um lockdown nacional. Então, assim, se você não dá essa autonomia e agora na hora de investigar você quer que seja empurrado uma culpa para um lugar ou É outro uma lugar. cortina de fumaça. Certo. Primeiro vamos investigar por que não comprou vacina, por que não teve oxigênio, por que quiseram mudar a bula da medicação. Da medicação, né? Claro. Do medicamento, por que recusaram a compra da vacina, por que recusaram 53 e-mails Da Pfizer. propostas. O gerente ficou maluco. O gerente ficou maluco pela metade do preço, vai ser a próxima pauta. A gente vai voltar a falar sobre isso, trazendo um pouquinho mais de números, mas isso daí é assustador, né? 53 e-mails. E também vamos falar depois da questão da Copa América, a gente está esperando desenrolar um pouco o negócio, né? Sim. Mas são políticas que têm pertinência pública para o país todo e essas medidas restritivas, a formação desse gabinete paralelo de tutoria ali para o presidente durante a situação, isso a gente tá sendo investigado na CPI, Miguel? Sobre a Copa América? Não, desculpa. Eu tô falando mesmo, desculpa. Da formação do gabinete paralelo, com os Terra e os negacionistas, Não. e aí? Isso vai ser Não, investigado? mas na CPI? isso foi, já era visto, mas como o que inquiri que eu disse, o que é apurar a verdade. Com os Entendi. depoimentos dos intimados e dos convidados, Uhum. ficou meio que nítido e claro que houve sim um gabinete paralelo. Certo. Temos vídeos, temos depoimentos, tudo mais. É só ir acompanhando que... Uhum. Mas isso é uma pauta mais pra frente, por isso Claro, não foi claro. surpresa. Porque Tá fervendo. não, tem muito indício, muita prova, algumas provas. Uhum. Mas é que assim, eu como um leigo, né, você estudou saúde pública muito mais que eu, assim, a impressão que eu tenho é que isso é um serviço para a comunidade, porque assim, a gente tem que responsabilizar alguém por induzir pessoas a usarem uma coisa que não tem comprovação científica, pessoas incentivarem aglomeração, incentivarem voltar à aula de criança sem vacina, tudo ali na base do governo e participando desse povo que tá Então, falando na orelha do presidente. Aí já entra a questão que a CPI vai apurar, que é Uhum. o crime de responsabilidade. Certo, entendi. Né? O crime de responsabilidade, ele pode desde a suposta pedalada, que todos os governos pedalam, não estou defendendo ninguém, Claro. mas contra quem sofreu o impeachment não tem nenhum crime, né? Ela não é ré em nenhuma ação, e foi um instrumento também da política para tirar ela. Foi também através de uma CPI. Assim, tudo começou lá em 2005 com a CPI dos Correios. Certo. Mas aí é uma longa história. uma longa história. Que... E tá aí com a CPI dos Correios se descobriu o mensalão, mas isso Entendi. não vai ficar muito confuso. Pô. Certo, mas assim, para entender em relação à ferramenta, ela é então um serviço pro povo. Claro, ela é a arma do povo Uhum. para se defender, como eu disse,
é o instrumento das minorias, de defesa das minorias, de poder estar lá dentro e fiscalizar toda a ação do executivo, principalmente do executivo. Maravilha. Entendi, muito bom. Assim, sintetizando então uma ferramenta que os parlamentares usam em diferentes camadas da sociedade para investigar algo que seja investigável, crimes de responsabilidade pública e tudo mais. É um serviço para o povo. Sim, né? E a gente tem que apoiar isso. E a gente tem que apoiar isso. E eles, igual eu disse, eles tentam jogar a cortina de fumaça, diminuir a CPI. Parece sim um palanque político, mas a gente vai acompanhando e vê que tá se encaixando as peças, sabe? A gente vê que tem as responsabilidades de cada agente público. Claro. Entende? Ali a gente vai percebendo o papel de cada um na montagem do gabinete paralelo, do negacionismo, do crime que é mudar uma bula. E eu posso fazer uma pergunta. Se essa ferramenta está em andamento agora, a gente pode esperar que vai trazer alguma coisa de resposta para nós como cidadão? Alguém vai ser responsabilizado? Será, Miguel? Alguém vai ser responsabilizado? Eu acredito que sim. O modelo político vem mudando durante os tempos, né? Assim, a liberdade que as pessoas que as instituições estão tendo para investigar, por isso que tem aquele ato contra a democracia de uma parte dos cidadãos, assim, aflorado pelo pensamento de algum líder político que há por aí. Certo. Porque eles não querem que a polícia investigue, que a PF investigue, que aparelhe a PF. Eles não querem... Os outros governos foram acusados porque tinham liberdade de investigação. Os próprios governos anteriores compactuavam que se existe a prova, a necessidade de investigar, eles eram investigados e acabou. Sim. Eles não tinham... Autonomia. Certo. As instituições tinham autonomia. Agora elas estão sendo aparelhadas. Ameaçadas e aparelhadas. Desculpa, isso. Aparelhadas. Muito bom, é isso mesmo, Miguelito. Então assim, eu acho que o intuito do nosso vídeo inicial hoje era pra gente pôr o que é uma CPI, para que ela serve, como ela é feita e se ela vai dar alguma coisa, certo? Sim. A gente vai voltar com número, a gente vai voltar destrinchando um pouquinho mais do que aconteceu na CPI. Sim. E a gente vai trazer um pouquinho mais de informação aí na próxima. Se teve meio confuso, eu peço desculpas na próxima. Pode mandar perguntas, dúvidas. Com certeza. Se eu falei algum dado errado, pode mandar aí. Escreve aí. Que a gente não quer fake news. A gente claro. Tenta trazer uma informação bacana. Claro. Entende? Como vocês viram, é um debate aberto entre nós, como profissionais, como estudantes e tudo mais, e a gente quer colaborar. Então curte o nosso canal. A gente também está no Spotify, através da plataforma Anchor. E a gente espera que a gente tenha conseguido contribuir mais uma vez. A gente volta logo, tá? E muito obrigado, proletariado, por participar de mais dessa comunhão aqui, tá? Vamos trazer informação. Quem quiser fazer uma pergunta, quem quiser fazer uma contribuição, como o Miguelito disse, deixa um salve aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube. Por favor, segue o canal, se inscreve na porra toda aí. Vamos resistir, hein, rapaziada? Vamos resistir, galera. Salve, salve. Muito obrigado pela aula, Miguelito. Valeu, galera.